beleza do Evangelho deste domingo, que é o de Mateus, capítulo 28, do versículo 16 ao versículo 20, que diz assim, esse trecho, essa perícope: Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, assim como alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Este é o Evangelho deste domingo. É necessário que acompanhemos todas as liturgias, com as lições dominicais, com os evangelhos dominicais das missas, para entendermos este Jesus que vai à Galileia para se encontrar com os discípulos após a sua ressurreição. Aqui, este encontro do Jesus ressurreto com seus discípulos na Galileia mostra que Mateus e a comunidade matiana, a comunidade de São Mateus, entendiam que este Jesus vivo e ressurreto é o mesmo Jesus palestino, que se encontrava com o povo, que comungava com os pobres, que libertava as pessoas de todos os sofrimentos impostos pelas condições econômicas, sociais, políticas, culturais, nas quais o povo vivia oprimido e massacrado. Esse é o mesmo Jesus. Por que é o mesmo Jesus? Porque ele se encontra com os 11 discípulos que o acompanhavam até agora, que o acompanharam até o momento da sua prisão no Getsêmani, antes de alguns se espalharem assustados com todo o processo extremamente violento colocado sobre ele e que o levaram à crucificação e o assassinato na montanha da caveira, no Gólgota. Esses eram 11 discípulos, eram para ser 12, mas um deles traiu Jesus e acabou por se suicidar, Judas o Iscariotes. Então, se são 11 discípulos, são 11 que seguiam aquele Jesus empeirado, aquele Jesus suado, aquele Jesus das mãos marcadas pelo povo, aquele Jesus do olhar de compaixão, aquele Jesus popular que os que o prenderam, o julgaram na calada da noite e o assassinaram, temiam ao ponto de tremerem e de terem pesadelos à noite, como identifica a esposa de Pilatos, que não conseguiu dormir por causa de Jesus. E também porque o encontro do Jesus ressurreto, identificado como o mesmo Jesus, seguido pelos seus discípulos, se deu na Galileia. A Galileia foi o palco inicial da missão de Jesus. A Galileia dos pescadores. A Galileia desprezada e odiada pelo templo de Jerusalém. A Galileia desprezada e odiada pelos próprios funcionários imperiais romanos. Então foi na Galileia que Jesus se encontrou. E é mais uma identidade, mais um traço que identifica que este Jesus é o mesmo Jesus histórico, aquele reconhecido pelo povo, pelos discípulos, por Mateus, pela comunidade de Mateus. E o que esse Jesus fez na ressurreição? E é preciso entendermos bem isto. O que este Jesus fez? O mesmo Jesus vivo e ressurreto, agora
agora revestido da mesma missão que ele veio realizar na implantação do reino de Deus. O que ele fez? O que ele recomendou? Qual foi a mensagem que ele deu aqui? Depois de dizer que toda a autoridade lhe fora dada pelo Pai, ele disse agora: ide fazei discípulos meus todos os povos. Então, a primeira coisa que Jesus demarcou nos 11 discípulos, nos 11 líderes, nos 11 quadros da missão dele, nos 11 responsáveis por levar adiante, como que encarnando o próprio Jesus, extensionando Jesus, fazendo-o presente nas vidas deles, nos testemunhos deles, no discipulado deles, no apostolado deles. Jesus deveria acontecer. O que Jesus pediu para eles? Ide trabalhar, ide e assumir isso que eu sou, que eu ensinei para vocês, que eu realizei com vocês, que eu realizei diante de vocês e que vocês presenciaram e vivenciaram comigo. Ide. Não é para ficarem aqui na Galileia, não é para ficarem lá no templo de Jerusalém só rezando, orando, fazendo cultos, fazendo missas, mas ide trabalhar. Trabalhar é um movimento, é uma dinâmica de um impulso para a realização, para o acontecimento. Isso é de fundamental importância, principalmente no contexto que nós vivemos hoje. Quando muitas igrejas viraram verdadeiros palcos parasitas de louvores, de adoração, em completa alienação em relação a Jesus, em relação ao que ele foi, em relação ao molde de missão que ele realizou no meio do povo, com os pobres, com os oprimidos, com todos aqueles que eram acossados pela miséria, em troca de um Jesus espiritual, a quem entregam a missão de ir, de voltar e fazer ele trabalhar. De tanto que se pede que ele elimine o coronavírus, que ele elimine o desemprego, que ele traga sucesso. Como se Jesus virasse agora um mantra, se Jesus virasse agora puro misticismo, ao contrário do mandamento dele após a ressurreição. Ide, vocês é que têm que ir, vocês é que têm que militar, vocês é que têm que se envolver, vocês é que têm que trabalhar, vocês é que têm que se engajar, vocês é que têm que enfrentar o mundo que eu enfrentei. E não delegar de novo para Deus. Isso é misticismo, isso é escapismo, isso é alienação, isso é parasitismo, isso é heresia, isso é desvio do mandamento de Jesus, de ir por todo mundo. E segundo, porque eu não quero me alongar, não é o caso aqui dessa reflexão, não é o objetivo de me alongar muito, e porque eu não estou em contato com vocês, porque eu estou lendo o Evangelho aqui. Daqui a pouco eu volto para me despedir de vocês, tentar identificar o nome de cada um que participa, cada uma que participa aqui. Segundo, e de fazer o quê? Discípulos. Discípulos, a partir de duas matrizes. Uma, a matriz do discipulado de Jesus, é a que demarca o próprio Jesus. O Jesus ressurreto agora, mas que é o mesmo que passou por todas as agruras, sofrimentos, espancamentos, violências, brutalidades, mentiras, calúnias, julgamento artificial. Depois jogado numa cruz, com tantos outros sediciosos ou foram mártires da luta. Este é o Jesus de quem nós temos que ser discípulos e fazer discípulos. E não um outro paralelo, um outro plano, mas este. E essa é a primeira matriz. A segunda matriz é que os discípulos que seguiram Jesus
pessoalmente. O conheceram, devem estudar, devem se qualificar, devem se preparar, devem conhecer a realidade dos povos, porque o envio aqui é para todas as nações, todos os povos, e não passar por cima dos povos para serem o que ele foi. Discípulos que devem eles mesmos transportar o próprio Jesus com quem se encontraram na Galileia. O Jesus que relativizou a opressão, Jesus que relativizou e enfrentou a cruz, Jesus que relativizou a morte imposta sempre por aqueles que oprimem, que perseguem, que matam, que dilapidam o patrimônio moral de quem luta. Jesus enfrentou tudo isso. Os discípulos também devem fazer. E não ficar pedindo que ele venha, que ele faça, que ele resolva. Se ele delegou a nós a missão de sermos discípulos. O discipulado, muito estudado por teólogos importantes, teólogos de fôlego, como Dietrich Bonhoeffer, por exemplo, é o que mais identifica o cristianismo. E João até vai dizer qual é o conteúdo. O Evangelho de João, no capítulo 13, dirá qual é o conteúdo do discipulado. Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele retomou a toalha que usou para enxugar os pés dos discípulos, que ele lavara instantes anteriores. Depois perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Ora, se vocês me chamam mestre e o Senhor, e eu lavei os pés de vocês, agora vocês devem lavar os pés uns dos outros. Isto é, servir. Discípulo não é para ficar dentro de igreja, em cima de altar, fazendo novenas, fazendo cultos, orando, rezando, pulando, louvando. A primeira tarefa do discípulo é servir. Não é ser servido, não é ser louvado, não é ser destacado. Não é sentar em tronos, mas é servir. E a segunda tarefa dos discípulos é amar. Amar o povo, amar os humildes, amar os perseguidos, amar os desprezados, amar os trabalhadores, já que Jesus estava na Galileia, lá onde ele destacou o seu elenco de trabalhadores, de operários, de discípulos, de militantes, de apóstolos. A terra dos pescadores que morriam pescando, se esgotavam pescando. Então, os discípulos de Jesus, que são seguidores deste Jesus, também têm que amar as pessoas do mesmo jeito como ele amou. Assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos. É no amor, na capacidade de amar. Esse é o conteúdo do discipulado. Não é dogma. Não é o juízo das orientações das pessoas. É o amor. É a compaixão. É jogar-se ao lado das pessoas, fazendo serviços mais necessários com e pelas pessoas. Este é o conteúdo do discipulado de Jesus. Repito, isso é gravemente significativo numa hora dessas. E eu até penso, para encerrar, que o cristianismo hoje está sob juízo. E sobrarão poucos para serem discípulos de Jesus. Muitos desertarão, porque o que se ensinou até agora, o que se demonstrou até agora, em muitos arraiais, em muitas frentes, em muitas instituições, não foi este Jesus da Galileia. Não foi este Jesus dos pescadores. Não foi este Jesus dos pobres. Não foi este Jesus que amou ao ponto de não recusar a sua missão ante as maiores ameaças, como Judas recusou, como Pedro balançou.
muitos se decepcionarão com o que se apresenta aí a respeito de Jesus. E os que sobrarem se disporão a ser discípulos de Jesus para valer, no sentido em que ele nos ensinou. Então é isso, meu irmão e minha irmã. É isso que é ser discípulo de Jesus. É esse o Jesus ressurreto. E não há outro Jesus que não seja o mesmo que ressuscitou. E o que mesmo que ressuscitou é o mesmo que agiu na Galileia, que agiu em Samaria, que agiu em Jerusalém, que agiu em todos os lugares onde ele pôde agir para libertar o povo e engajá-lo no reino de Deus, que não era o reino do Império Romano, que não era o reino da religião oficial, acomodada, acovardada em Jerusalém, mas o reino de justiça, como o próprio Mateus diz. E se estamos falando do Jesus segundo descreveu Mateus, nós temos que citar Mateus, quando o próprio Jesus, que vem se encontrar com os discípulos na Galileia, disse em Mateus 6, 31, 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reino com justiça. Isso muita gente esquece. E as demais coisas serão acrescentadas. As coisas só são acrescentadas por justiça quando se levar em conta que o reino de Deus é o conteúdo da justiça. Não era o reino de Roma. Não era o reino dos fariseus. Não era o reino dos sumos sacerdotes, não era o reino dos reza-reza, não era o reino dos noveleiros, era o reino dos que realmente se jogam para construir o reino de justiça. Então, que Deus te abençoe, irmão Écio. Deus te abençoe, irmão Leonor. Deus te abençoe, irmão Dilmo. Deus te abençoe, irmã Yolanda. Deus abençoe a todos vocês no encontro com Cristo ressurreto, que é o mesmo Cristo, pobre, sofrido e perseguido palestinense. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.